Olá, sou Roselane Reis e você está no videocast Você Pode, de Guerreira a Princesa, o lugar onde você, mulher, vem contar a sua história, a sua trajetória, para que você possa inspirar outras mulheres e também influenciá-las. Este é um programa da Colis Educacional, levando conhecimento até você. E quando a gente fala de conhecimento, eu fico mega feliz porque a gente tem muitos parceiros que estão agregando conosco, estão trazendo conhecimento, estão divulgando o seu negócio e esse é o nosso papel. Realmente a gente quer levar conhecimento para vocês e nós queremos trazer esses empreendedores para que a gente possa mostrar para vocês tudo o que é possível fazer e levar boas parcerias e bons negócios. Vamos citar alguns? Bom, eu já começo falando da Frida Bella, né, gente? Que está sempre aqui nos vestindo com cores maravilhosas, com roupas incríveis. Vocês viram a nova coleção? Gente, entrem lá no Instagram, @FridaBella com 2 L's, Boutique, tá? Coisas incríveis e tem cupom de desconto para você que assiste o nosso programa. Gente, eu já vou falar aqui que para as nossas entrevistadas, ela tá aqui do meu lado, tá dando um sorrisinho já, ela tem 30% de desconto. Olha que delícia, né? Você que está nos assistindo, você tem 15. Quando você se tornar entrevistada, você tem 30. Olha, é progressivo aqui o desconto, muito bom, né? Então vem pra cá, gente. Quero citar também outras parceiras maravilhosas que a gente tem. A Colabore.assessoria da Miriam Seixas, que está sempre com a gente aqui, trazendo informações importantes sobre finanças, despesas, receitas. Não deixe de acompanhá-la. A gente tem a MDA FAP, da contabilidade, do César, que está sempre trazendo as informações incríveis. Importante para você, empreendedor, você precisa saber, você precisa estar por dentro. A doutora Érica Letícia, nossa pediatra comportamental, que está dando dicas muito importantes, principalmente nesse verão intenso que nós estamos passando, como lidar com a criança, tipo de alimentação, roupa, isso é muito importante. E temos vários outros, gente, incríveis que estão aqui conosco. Dr. Kleber Veloso, advogado, falando sobre previdência. Rosa Matias, falando também da Sofos Mentoria, principalmente sobre essa NR1, que a partir de 26 de maio a gente está aí com tudo, mudança de lei, muito importante também que ela está falando. A doutora Silvia de Paula, doutora Silvia.inclusão, falando sobre educação inclusiva. A Andréia Lobo, que está aqui com a gente também, gente, que vem falando sobre a importância da certificação internacional. A Nádia, gente, a Nádia falando sobre yoga, nesse mundo estresse doido que a gente tem, ela chega e traz pra gente esse relaxamento, esse reforço que a gente precisa justamente pra gente buscar essas forças e continuar o nosso dia a dia. Então vai lá, segue Nádia Macieira Oficial e muitos outros, é só você seguir. E agora eu preciso falar pra vocês sobre a nossa convidada de hoje, gente. Uma graça, a gente se falou em pouco tempo, ela prontamente aceitou estar aqui conosco. Eu acho que isso vai virar uma série, porque ela já está me falando que vai ter várias outras informações, mas bora lá, vamos já conhecer a nossa querida, minha querida Fabiana. Muito obrigada por você estar aqui, ter aceito o convite e vir compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, Rose, pela oportunidade. Eu sempre quis fazer um podcast, então quando você me convidou, meu coração se encheu de alegria e esse sonho, né, essa vontade hoje está sendo realizada. É só o começo, tá? Já te falo que é só o começo porque você vai gostar, a turma vai gostar de você, né? Uau! Porque tem muita coisa para compartilhar e uma simpatia de pessoa, a gente te agradece demais. Obrigada. Só que é assim, antes da gente entrar no assunto, que é muito importante, os nossos telespectadores, eles gostam de conhecer quem é que está aqui. Então conta pra gente um pouquinho quem é a Fabiana. Bom, eu sou a Fabiana, na verdade Silva Pires de Oliveira. Olha! E eu uso bastante o Fabiana Oliveira para encurtar, né, um pouquinho, que antigamente utilizava-se nomes grandes. Sim, sim. Eu sou a filha da dona Josefina e do seu Gêner, sou a primogênita da família. Tenho mais 2 irmãos, o irmão do meio, chamado Fábio, e a Flavinha, que é a nossa caçula. E meu pai seguiu a tradição de colocar os nomes dos filhos com as letras, a primeira, iguais. Então é Fabiana, Fábio e Flávia. E o nome da minha mãe, Josefina, e Gêner, com a letra J. Então é uma tradição de família que eu acho muito interessante quem consegue manter isso. E eu sou aqui da Zona Sul, nascida e criada, na periferia paulistana. Tive uma educação de berço, né? Sou muito grata a tudo que meus pais me proporcionaram. E tive a oportunidade de fazer uma faculdade no interior do Paraná, em Maringá, não sei se alguém conhece. Lá eu fiz administração de empresa, me especializei em gestão de pessoas e RH, fiz MBA.
E voltando para São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer os cursos voltados para a área de coach. Então hoje eu sou uma Master Coach, trabalho muito nessa esfera de treinamento e desenvolvimento de pessoas em company, e a minha paixão é ajudar as pessoas no processo da sua construção, da melhor versão de si. Isso é fundamental, né? É fundamental. Porque isso não só ajuda para as empresas, quando você fala, mas para a vida, né? Pra vida. A gente precisa disso. E Fabiana, entrando nisso, né? Vamos agora começar a compartilhar esse conhecimento todo seu. A gente foi conversar, fazer um release, mas a mulher tem tanto tema para falar, que eu falei assim, olha, vamos escolher um, né? E depois a gente faz uma série, ela volta novamente, tudo bem. Mas a gente escolheu falar sobre a comunicação não violenta. Isso, comunicação não violenta. O que é isso? Por favor, olha, discurse aí, essa câmera é sua, eu acho que as pessoas precisam entender um pouco disso, eu preciso entender um pouco disso também, né? Então, por favor, primeiro vamos desmistificar o que é. O que é a comunicação não violenta? É um método criado pelo Marshall Rosenberg, que foi na década de 60, aonde ele identificou a necessidade de se construir algo de forma pacífica entre as relações, para que pudesse ter uma comunicação baseada no respeito, na empatia, na escuta ativa. Então, ele desenvolveu essa metodologia numa época que, imagina, guerras, 60, né? segregação. Muita. Então nós tínhamos uma certa dificuldade e ele conseguiu trazer essa abordagem através da filosofia da não violência pelo Gandhi e Martin King na época, aonde eles defendiam a comunicação como se fosse algo que trouxesse a paz. Então, é uma metodologia muito interessante que nós utilizamos hoje dentro das empresas, nós utilizamos dentro da nossa casa, você papai, você mamãe, que tem crianças, que tem filhos jovens, que a gente sabe que a adolescência não é nada fácil, e como encaminhar esse jovem para o mercado de trabalho se comunicando de uma maneira adequada. Então tudo isso é muito rico porque nós ensinamos como obter essa comunicação não violenta, principalmente dentro das empresas. Então, citando um exemplo que nós nos deparamos, muitos empreendedores nos procuram para enfatizar: poxa, Fabi, eu tenho a sensação de que eu estou falando grego com a minha equipe. É bem eu isso. falo, repito várias vezes, parece que eles não entendem nada, aí os resultados não acontecem, gera-se vários conflitos, e aí é onde eles me contratam para dar treinamento sobre comunicação não violenta. E quando a gente entra nas organizações, o que a gente percebe? A forma que esse líder lidera esse time não está sendo tão assertiva. É aí que a gente começa um trabalho com toda essa liderança, enfatizando os 4 pilares, porque tem 4 pilares. Olha só, da comunicação não violenta, Rose. E esses pilares são: o primeiro é a observação. Então você observa aquele contexto da comunicação para que não seja tão invasivo e agressivo. Depois, o segundo pilar são os sentimentos. O que aquilo vai gerar? O que a minha fala? Um pouco mais alta? Um pouco mais baixa? Um pouco mais delicada? Um pouco mais agressiva? Qual o sentimento que isso vai gerar naquele funcionário? Ou naquela criança? Naquele marido? Naquela esposa? Porque a comunicação, ela é, né, para a vida, independente do âmbito profissional ou pessoal. O terceiro pilar, a gente fala das necessidades. Todos nós temos necessidades e elas precisam ser vistas. E o quarto pilar são os pedidos. Então eu faço um pedido, né, principalmente de ajuda diante daquela situação. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que chegou um determinado, né, funcionário querendo conversar com aquele líder, e aquele líder não estava bem naquele dia e já estava com aquele funcionário que de alguma forma não estava performando como deveria. E aí começa, né, uma conversa assim, uma conversa assada, e de repente esse líder enfatiza: eu te pedi aquele relatório, você não me trouxe o relatório, não cumpriu o prazo, o relatório estava totalmente inadequado, eu passei vergonha na frente da diretoria para apresentar aquele relatório, assim não dá. Então isso não pode mais acontecer, porque se acontecer você sabe, né? Então tem uma comunicação totalmente violenta, ameaçadora. Ao invés de ajudar aquele profissional no processo de desenvolvimento, faz com que aquele profissional se sinta envergonhado, frustrado. Então a gente se depara com muitas situações nesse sentido. Aí você pode me perguntar: Rose, tá, Fabi, como é que, usando os 4 pilares da
comunicação não violenta? Nesse momento, como é que você vai juntar os 4 e quando você está com uma equipe e realmente você está num prazo ali? Exatamente. E aí? Como é que eu faço isso? Como é que a gente faz isso, né? Nós vamos aprender agora, né, rapidamente como utilizar a comunicação não violenta com embasamento nos 4 pilares. Então, se o primeiro pilar é a observação, como é que esse líder deve conduzir essa conversa? É chamar o funcionário individualmente. Você parabeniza na frente das pessoas, mas corrige no particular. Sim. É a primeira, né, estratégia que um bom líder deve adotar. E começa a utilizar a comunicação não violenta. Olha, eu percebi que você não entregou aquele resultado, aquele relatório no prazo. Então ele está trabalhando a observação. Então é um líder que observou a situação. Aí ele leva para o segundo pilar, que são os sentimentos. E quando eu falei para você que você não tinha entregue o relatório, eu percebi que você ficou irritado, estressado, né? Questionando. Eu coloco o sentimento dele. O sentimento. E aí esse líder traz para o terceiro pilar, que é a necessidade. Você sabia que é de extrema importância se cumprir o prazo, porque eu me comprometi com o cliente. Aí ele trouxe a necessidade. E ele finaliza nessa comunicação não violenta o quarto. Então, posso te pedir, por favor, todas as vezes que eu te solicitar algo e que isso tiver uma data para ser realizado, você consegue me ajudar entregando os trabalhos conforme nós combinamos na data adequada, prevista? O funcionário sai da sala como, Rose? Caramba! Pisei na bola. Pisei na bola. Poxa, como o meu líder é bacana. Caramba, vacilei. Então gera-se um sentimento positivo, ao invés de negativo. Porque o primeiro exemplo que eu citei, o funcionário sai da sala... Ele já cria uma barreira, destruído. Né? E no segundo, ele já sai totalmente reflexivo, pensando no que ele pode fazer para melhorar aquela situação. E isso nós vamos construindo um clima organizacional mais saudável, minimizando conflitos e fofocas, porque nós sabemos o quanto isso prejudica. A gente consegue ter uma equipe mais focada, mais confiante no trabalho e delegação daquele líder. Então tudo isso contribui para que as empresas alcancem resultados melhores, maiores e reais para o negócio. E consiga mensurar, né? Porque se esse colaborador for lá e ele continuar não entregando no tempo, você já fez, né, uma forma, e na realidade acho que ele mesmo, quando você chegar com, né, uma mudança de cargo ou até mesmo um desligamento, ele vai entender o porquê, você não vai precisar explicar. Exatamente. Já tiveram-se conversas, né, que foram explicadas, então ele vai saber, poxa, a gente já conversou algumas vezes e tal, ele fala, putz, é verdade, né, então ele já vai saber para que caminho segue. Né? E uma abordagem muito bacana que o Marshall Rosenberg utiliza, ele trabalha com 2 animais, 2 figuras. Então ele representa no livro a comunicação não violenta através da girafa. A girafa ela tem um pescoção, então ela é mais observadora, sem contar que ela tem 43 vezes um coração maior do que o ser humano. Então é gigante aquele coração, é o maior coração da fauna. Então, ou seja, ela apresenta esse método, né, de comunicação não violenta. É diferente do chacal, que vem, né, das raposas. Sim. Você vê uma raposa, já é bem isso. Né, aquele ruído estridente, aquela coisa assustadora. Então, quando ele faz essa ilustração do chacal e da girafa, isso mostra para nós que tipo de comportamento na comunicação nós queremos adotar. Nós queremos nos parecer com uma raposa ou com uma girafa? Então, quando a gente leva isso para a sala, conduz isso de uma maneira dentro de um treinamento para a equipe, é uma coisa que fixa. Então, quando ela vai a campo, que ela quer se comunicar, seja com um colega de trabalho, ou com o seu superior, ou dentro da sua casa com a sua família, ela lembra. Ai, nossa, eu acho que eu tô sendo muito raposa. Deixa eu me controlar, que eu tenho um coração grandão, é melhor eu ser uma girafa, mais assertiva na minha comunicação para criar relacionamentos mais saudáveis. E isso contribui muito quando a gente dá esses 2 exemplos, né? É bem pegando didático. Esses animais. É bem didático, os treinamentos são bem dinâmicos. Nós fazemos com que o time aprenda fazendo. Então, são muitas técnicas, muitas atividades, estudos de casos que nós levamos, né, para dentro das empresas, mostrando a importância de tudo isso, né? E quando nós nos deparamos com os benefícios que toda essa comunicação não violenta nos traz,
é riquíssimo para a organização. Sim. E trazendo um pouquinho para a nossa vida pessoal, para dentro de casa, eu tenho inclusive um curso, Rose, que eu quero voltar aqui para falar, voltado só para mulheres. Nossa! Só você, mulher. Esse é o lugar. O tema é como conquistar uma vida abundante, alinhada aos 12 pilares da vida de uma mulher. Você sabia que nós temos 12 pilares? Que legal isso. E um dos pilares é relacionamento. E dentro desse pilar eu abordo comunicação não violenta dentro de casa. Isso é fundamental. E aí é muito bacana de nós observarmos, porque qual que é a mulher que nunca sofreu com uma toalha molhada em cima da cama, deixada pelo marido, deixada pelos filhos, e como isso vai gerando conflitos dentro de um lar, e é uma somatória tão forte desses conflitos que infelizmente chega até um divórcio. De tanto que essa mulher não aguenta mais falar. Eu já falei 1000 vezes para não deixar a toalha em cima da cama, toalha molhada, eu tô cansada, né? Ela externaliza toda aquela situação e a sensação que ela tem, que ela fala, entra por aqui e sai por aí, não é, mulher? Fala aí se você já não passou por essa situação. Então, pega a dica. 4 pilares da comunicação não violenta para te ajudar. Observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, como é que você vai construir de uma maneira não violenta para que os seus sentimentos não fiquem tão aflorados? Chega para essa família e fala: olha, eu te pedi para você não colocar mais a toalha em cima da mesa. Eu observei que esse meu pedido te fez, né, te proporcionou uma irritação, isso as crianças observaram, mas eu fiquei muito chateada com isso. Ela mostra, né, os sentimentos dela. Eu fiquei muito chateada com isso. E poxa, eu me sinto cansada, eu me sinto sozinha. Olha ela mostrando a necessidade de fazer tudo que eu tenho que fazer. Então, por favor, será que a partir de hoje você, junto com as crianças, porque você é o líder da nossa casa, porque nós somos líderes em casa também, não é só nas empresas. Você é o líder da nossa casa, então, por favor, daqui pra frente dá pra pegar a toalha molhada, as roupas sujas e colocar no cesto? Então, ou seja, ao invés dela ficar nervosa, estressada, gerar conflito com toda a família, a chata, né, da família, porque é o que a mamãezinha vira, ela se torna o quê? Uma líder de um lar com uma comunicação não violenta e, igual o Rosenberg enfatiza, relações pacíficas. Então, a comunicação não violenta é para você que está em casa cuidando do seu lar, é para você que está na sua empresa cuidando da sua equipe, então é para todo mundo, é para mim, é para Rose, e o tempo todo nós estamos conectados com a comunicação. E um recado, Rose, as pessoas, eu sempre dou treinamentos assim, eu chamo a temática como a arte da comunicação. As pessoas falam: nossa, Fabi, então eu sou artista porque eu me comunico bem, eu falo bem, eu adoro conversar. Bom, minha gente, nem todo mundo que se comunica é porque tem uma boa comunicação. Passa a mensagem. Né? Ou passa a mensagem que deveria, ou é compreendido da forma que gostaria. Sabe por quê? Porque a verdadeira arte da comunicação está em desenvolver a escuta atenta. É você mais ouvir do que falar. Gerar a empatia, se colocando no lugar do outro e aprender a ouvir. Então, quer se comunicar bem? Primeiro você ouve, entende a mensagem que está sendo passada e aí sim, digeriu toda aquela informação, pensa antes de agir e aplica a comunicação não violenta para que você possa ter daqui para frente relacionamentos muito mais saudáveis. Muito bom. Minha querida, olha, foi uma aula, hein? Que maravilha. Que bom. Olha, eu já quero te convidar para a gente voltar aqui com novos temas e também te convidar para ficar, quem sabe, conosco na Colis, dando essas informações semanais aí, que eu acho que vai ser incrível. Vai ser incrível. Bom, querida, você pode de guerreira a princesa. Você tá vendo que eu tô usando um bottom aqui, eu preciso te dar um de presente que você merece muito, né? Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Okay. Primeiro, eu preciso saber se a Fabiana Oliveira, né? Fabiana Oliveira hoje, ela é uma guerreira, em constante busca de novas conquistas, ou ela já está no estágio de princesa, lembrando que a princesa não é aquela que deixa de guerrear, tá? Okay. Ela continua guerreando, mas ela está no estágio onde ela tem o seu reinado e as suas batalhas são direcionadas. Fabiana hoje, guerreira ou princesa? A Fabiana hoje é guerreira, mas está migrando para princesa. Então vamos lá pegar a princesa? Vamos pegar a princesa! É um processo de
mudança. Na já verdade, começa sempre a conquista, foi, né? Já começa pela conquista. Uau! Gostaria que você já colocasse. É de imã, você já pode pôr aí na sua blusa, Que vai ficar bem lindo! legal. Olha, aí do Aqui, vou pôr ladinho, isso, que tem o microfone do outro. Minha querida, eu fiquei encantada aqui com a sua Deu? aula, Ficou né? bonito? Já tô pensando aonde você pode falar, já tô pensando até as empresas que eu vou te levar, aí que a gente Uau! trabalha com consultoria empresarial. Parabéns pelo seu Obrigada. processo, parabéns por toda essa busca de conhecimento sua constante, que eu sei que você está sempre fazendo curso e tal, e por essa entrega, Obrigada. né, com essa comunicação maravilhosa que você tem. Muito obrigada, eu tenho certeza que agregou muito para todo mundo que assistiu. Eu estou muito feliz e grata por poder estar aqui e vou deixar um último recadinho para você que está nos assistindo. Por favor. Vocês, né, que estão nos assistindo. Deepak Chopra dizia o seguinte, que a comunicação ela precisa conectar as almas. Então a minha pergunta é, de que forma você está conectando a alma das pessoas? Positiva ou negativa? De forma violenta ou não violenta? É uma perguntinha para vocês refletirem e pensarem. E se precisar de ajuda, eu estou aqui para contribuir. Instagram? O meu Instagram é coach, C-O-A-C-H, Fabiana Oliveira. Então, me segue lá para mais dicas e informações. Obrigada. Vai estar passando aqui, vocês vão estar acompanhando. Querida, muito obrigada. Obrigada de coração, Rose. Foi um prazer estar aqui. Vocês viram que bacana, gente? Que incrível. Foi uma aula maravilhosa. Ela veio aqui, contou a sua história e ainda compartilhou seu conhecimento. Agora eu te convido, vem pra cá, eu quero saber qual é a sua história.